Que a graça bendita de nosso Senhor Jesus seja com você, se mostre presente na sua vida e na sua casa. Nestes dias que nós não estamos tendo os ajuntamentos no templo, nós temos a oportunidade de refletir em algumas questões na nossa fé. É verdade que o ajuntamento do povo de Deus é uma ordenança bíblica, porque a igreja é corpo de Cristo que se reúne para adorar, para estudar as Escrituras, e nós somos chamados a viver como corpo. Mas, nestes momentos que nós não temos os ajuntamentos em função da pandemia, nós expressamos duas coisas. Primeiro, nós expressamos o cuidado que nós precisamos ter para com o próximo de maneira geral. Amando o próximo, zelando pelo bem-estar físico do próximo. Segundo lugar, a necessidade de nós termos uma fé madura, a tal ponto que, mesmo impossibilitados de nos reunir, nós cuidamos desta fé. E esta fé está bem estabelecida em nossos corações. E o nosso relacionamento com Deus não é afetado. Daí, é de suma importância nós aproveitarmos as oportunidades e buscarmos meios possíveis para nutrirmos esta fé. Ora, se no momento nós não podemos ter os ajuntamentos do povo de Deus, nós podemos acompanhar mensagens pelo YouTube, como estamos agora trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Nós podemos nos dedicar à leitura da palavra em nossas casas, em nossas famílias. Nós podemos intensificar as nossas orações, assim, alimentando a nossa fé. O que nós não podemos é cair em um conformismo perigoso e incrédulo, como alguns infelizmente caem. Nós vamos orar, vamos falar com Deus, colocando diante do Senhor as nossas vidas, aqueles que sofrem, que estão enfermos, que estão experimentando luto, que estão ansiosos, aguardando um leito no hospital, pelas lideranças de nosso país. A palavra de Deus nos convida a interceder, a orar. E a igreja está sendo provada neste ponto, na necessidade de se submeter em humildade e dependência do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque és Deus presente que fala aos nossos corações, Deus que ouve as nossas súplicas, Deus que nos socorre em nossas aflições. Agradecemos ao Senhor, porque por meio de Jesus temos este acesso livre à Tua presença. Pai, nós oramos ao Senhor agora, especialmente pelas pessoas que nos acompanham, colocando as suas vidas diante do altar do Senhor, que o Senhor as abençoe, abençoe as famílias, dê livramento, dê saúde àqueles que se acham enfermos, dê, ó Deus, consolo àqueles que se veem aflitos, que a presença do Senhor, que é o Deus que coloca diante de nós mesa, mesmo quando passamos pelo deserto, que a Tua presença possa ser desfrutada por todos nós. Abençoe, Pai, as autoridades e lideranças diversas do nosso país, lhes dando decisões sábias, inclinando os seus corações para exercerem todos os cuidados necessários para com a população. Manifesta, Senhor, em especial nós pedimos ao Senhor, cura a nossa cidade, estado, país e mundo. Sabemos, Senhor, que basta uma palavra e uma ordem do Senhor e toda a pandemia cessará, porque o governo pertence ao Senhor. Com Tua palavra o Senhor criou céus e terra e todas as coisas que existem. Submetemo-nos a Ti humildemente, adoramos. Tu és Deus glorioso, santo, único. Conduza-nos agora na leitura da Tua palavra, na exposição da Tua palavra. Dá-nos um entendimento espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando os nossos estudos no livro de Salmos, hoje
nós leremos o Salmo de número 84, Saudades do Templo. Salmo este dos filhos de Coré. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia, nos teus átrios, vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem só nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Há pessoas que, infelizmente, acabam fazendo uma leitura equivocada sobre a vida religiosa e mesmo sobre a vida cristã. Acabam vendo a vida cristã como um peso, algo difícil, penoso, sofrido. Como se existisse uma proibição de ser feliz e como se a vida cristã não fosse uma vida prazerosa. O que nós encontramos neste salmo é a apresentação do prazer de estar na casa de Deus, na presença do Senhor, sabendo que o Senhor não sonega nenhum bem aos que andam retamente. O salmista fala do seu desejo de estar nos altares do Senhor em adoração e na presença do sol eterno que ilumina as nossas vidas. Este salmo foi escrito pelos filhos de Coré, possivelmente por ocasião da rebelião de Absalão, que tentou usurpar o trono de seu pai Davi. E Davi se viu forçado a fugir pelos desertos diante das perseguições de Absalão. É possível que o autor deste salmo acompanhara Davi, o rei, nesta fuga, e estava distante do templo quando escreveu este salmo, revelando a saudade do templo, dos altares do Senhor e do culto do Senhor. É bom nós lembrarmos que, nessa ocasião, o templo ainda não havia sido construído, porque só foi construído um pouco mais tarde, já na época do filho de Davi, que foi Salomão. A casa do Senhor, aqui referida nesta época, era o tabernáculo estendido na cidade de Jerusalém, onde estavam os altares do Senhor. Hoje, nós podemos afirmar a verdadeira casa, a verdadeira habitação do Senhor se dá na vida do seu povo. Mas este povo de Deus reúne-se no templo para adoração, desfrutando e honrando a presença do Senhor. Então este salmo pode sim ser apresentado em termos do culto, da reunião do povo de Deus para adoração, para o culto, na casa dele, na casa do Senhor, no templo. E este salmo nos mostra que aqueles que temem ao Senhor têm profundas aspirações pelo culto, por estar na casa de Deus, por estar na presença do Senhor, por desfrutar da presença do Senhor, por se colocar nos altares do Senhor em adoração. Vejamos, quero considerar inicialmente que o ser humano se vê em busca de segurança e realização nessa vida.
O ser humano, de forma geral, está sempre em busca de segurança e de realização nessa vida, e o salmista aqui diz que o pardal encontrou casa para si, porque os pardais se aninhavam ali no templo, encontrando ali o teto, a casa para eles. E afirma o salmista também que a andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, porque não apenas os pardais, mas também as andorinhas construíam ali no templo seus ninhos, onde podiam acolher os seus filhotes. Tanto os pardais como as andorinhas viviam perfeitamente adaptados àquele meio. E essa é uma realidade, não apenas dos pardais, das andorinhas, não apenas dos pássaros, mas se nós observamos, os animais de forma geral, desde os minúsculos aos grandes, se adaptam ao mundo com uma facilidade maior do que o próprio ser humano. Nós encontramos o ser humano cheio de ambições, de sonhos, e às vezes também vendido ao desespero, revelando que não está definitivamente adaptado à realidade nesse mundo. De um lado, os animais adaptados, de outro lado, o ser humano com dificuldade de adaptação neste mundo, muitas vezes podendo ser comparado a um copo vazio, que se mostra sempre sedento por ser cheio, buscando preenchimento diverso. Ocorre que existem aspirações superiores na vida do ser humano. Enquanto os animais estão adaptados a este mundo, existe no ser humano uma aspiração superior, que é uma aspiração por Deus, mesmo que o ser humano não consiga traduzir esta aspiração, mas no fundo ele está dizendo que existe uma aspiração pelo relacionamento maior, pelo relacionamento com o Criador, pelo relacionamento com o divino, pelo preencher da sua vida que só Deus pode preencher. O que nós não podemos é nos enganar e enganar as nossas diversas aspirações com as ilusões ofertadas pelo mundo. Porque muitas pessoas, se mostrando vazias e revelando as suas aspirações, cobiçam, correm atrás de muitas coisas neste mundo, procurando se preencher e acabam, sim, enganando as suas aspirações. É como a pessoa que se rende ao álcool para esquecer as suas mágoas e tristezas, mas passando o efeito do álcool, a pessoa recobra as suas infelicidades, as suas tristezas, ainda com uma força maior. Não se acomode até que as suas aspirações te movam a buscar verdadeiramente a Deus, fonte e plenitude de alegria na nossa vida. O salmista sabia disso, porque ele estava certo que é nos altares de Deus que ele poderia se completar. É nos altares de Deus que ele poderia encontrar segurança e felicidade para a sua alma. Segurança e felicidade são encontrados na presença do Senhor e somente na presença do Senhor. Em segundo lugar, busque o Senhor até que você possa dizer: Deus meu e Rei meu. Busque o Senhor até que você possa dizer: Deus meu e Rei meu. Uma coisa é você dizer Deus, Rei, outra coisa é você dizer meu. Essa expressão Deus meu e Rei meu é uma expressão dos filhos da aliança, daqueles que estão aliançados com o Senhor e afirmam que Deus é o Rei e o Senhor de suas vidas. Os pardais e andorinhas podem achar abrigo
descanso. E certamente acham abrigo e descanso, porque Deus está cuidando dos pardais e das andorinhas. Ora, o ser humano é a coroa da criação, porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus soprou-lhe o sopro da vida. Deixaria o Senhor o ser humano desamparado e desorientado nesse mundo? O Senhor jamais deixará o seu povo desamparado. O Senhor Jesus mostrou isto claramente quando falou a respeito das pessoas que andam ansiosas com referência ao vestir, ao comer. E há tantas pessoas que estão ansiosas hoje com referência ao corpo, com referência à vida, com referência à saúde. Na ocasião, o Senhor Jesus apontou para as aves do céu, dizendo que elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celeste cuida delas, de forma que não venha a faltar. O Senhor Jesus apontou para os lírios do campo, afirmando que nem mesmo Salomão, em sua glória, vestiu de forma semelhante aos lírios do campo, porque eles revelam uma beleza ímpar. Ora, se o Pai Celeste cuida dos lírios do campo, cuida das aves do céu, quanto mais o Pai cuidará da coroa da criação, do ser humano, e especialmente do seu povo, porque o salmista afirmou que jamais vira o justo mendigar o pão. Nós precisamos dizer: Deus meu e Rei meu. Nós temos um Rei que exerce o seu reinado, o seu governo de forma bondosa e poderosa sobre as nossas vidas. A nossa luta, nosso anseio, a nossa aspiração deve ser sempre a presença do Senhor, porque é na presença do Senhor que nós achamos segurança e felicidade. E na presença do Senhor nós podemos dizer: Deus meu e Rei meu, como o salmista fez aqui neste Salmo de número 84. Mas, por fim, nós temos neste Salmo 84, nesta apresentação da aspiração pela presença do Senhor, uma advertência importante para as nossas vidas. Pardais e andorinhas acham abrigo, constroem os seus ninhos perto dos altares do Senhor. Acham abrigo e constroem os seus ninhos na casa do Senhor, diante dos olhares divinos, diante da santidade do Senhor. Porém, pardais e andorinhas, à semelhança de outros animais, embora cuidados por Deus, eles não possuem a consciência de Deus, a consciência de quem é o Senhor, a consciência dos cuidados do Senhor, a consciência da santidade de Deus. Mesmo recebendo estes cuidados, mesmo estando tão próximos dos altares do Senhor, não possuem esta consciência. Qual a advertência que nós temos aqui? É a advertência para entendermos que em nós precisa haver a consciência que não existe dos animais. Nós que estamos tão próximos do Senhor, nós que estamos sob os olhares do Senhor, nós que estamos diante da santidade de Deus, nós que somos fruto do poder de Deus, a consciência de quem é o Senhor e das obras do Senhor precisa permear todo o nosso ser, toda a nossa vida. O profeta Isaías, ao observar a rebeldia do povo de Israel, do povo da aliança, fez uma comparação entre a ação deste povo, a distância deste povo e os animais, quando ele diz:
Ouvi, ó céus, e dá ouvidas, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. O Senhor mostra que existe uma consciência nos animais de consideração e de respeito para com o seu dono. Mas a nação de Israel, o povo da aliança, não possuía esta consciência do senhorio de Deus sobre a sua vida. Embora estivesse sob os cuidados de Deus, não percebiam Deus, não percebiam a santidade, a glória e nem as obras de Deus em suas vidas. A advertência que nós temos neste Salmo 84 é que nós não podemos ser semelhantes aos animais que não têm consciência da presença, da santidade e das obras do Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao teu nome, Senhor. E tu, pecador, que vagueias, que fazes ao teu Criador? Não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor? Este hino que nós de vez em quando entoamos aqui na igreja, nos mostra que a natureza, à sua maneira, louva a Deus, mesmo não tendo consciência de Deus. Nós, pecadores, criados pelo Senhor à sua imagem e semelhança, precisamos ter consciência do Senhor. E temos consciência de Deus quando nós nos colocamos na presença dele em culto, em adoração, e desfrutamos das delícias e do prazer da comunhão com o Senhor, daquele na presença do qual há plenitude de alegria. E aqui o salmista afirma que um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias, e que é no Senhor que nós encontramos todo o bem para as nossas vidas. Nós não podemos olhar a vida cristã como uma vida pesada, penosa, difícil. Precisamos entender o prazer da vida cristã e o prazer de podermos cultuar o Senhor. Infelizmente, muitos têm reduzido a vida cristã há uma porção de ordenanças humanas, de costumes humanos, de cargas que as pessoas precisam carregar. E não pense que isso é exclusivo de algumas igrejas neopentecostais, pentecostais, protestantes. O catolicismo também tornou o cristianismo, em algumas áreas, um peso. Basta olhar o monasticismo, basta olhar diversas regras colocadas pela igreja, que acaba impedindo as pessoas de perceberem o prazer da comunhão com o Senhor, da alegria cristã, da graça de Deus, dos benefícios do Senhor, da paz em Cristo Jesus, da esperança florescendo no coração, do consolo, do poder do Espírito Santo e da verdadeira liberdade promovida pelo Evangelho de Jesus. Que possamos dizer: eu quero desfrutar do prazer da presença de Deus, do culto ao Senhor, da comunhão cristã, da adoração e da casa de Deus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos porque a tua presença é doce, é gloriosa, é santa, e queremos desfrutar em prazer da comunhão com o Senhor, da alegria da tua presença e da tua direção nas nossas vidas. Que este seja o prazer de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e sempre. Amém. Que o poder e graça do Altíssimo te envolva, conduzindo a sua vida em comunhão, a doce e alegre comunhão com o Senhor. Que Deus abençoe e te guarde.
Oh,